Escatologia toda consumada. Escatologia toda consumada. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Bom, nós estamos em uma série de mensagens onde estamos analisando a carta de Paulo aos Hebreus, destacando a importância da questão escatológica na mensagem desta carta e a iminência da parúzia, que é a vinda de Cristo em glória, o julgamento final, junto com a ressurreição dos mortos, biblicamente falando, e a ressurreição dos mortos ligados a questões escatológicas. Nós discutimos então na primeira parte a autoria e os destinatários da carta, que é importante para a gente ter uma melhor interpretação de seus textos. Disse que Paulo escreveu ela, apesar da grande parte da cristandade não querer atribuir diretamente essa carta a Paulo, mas nós vimos vários fatores que faz com que nós acreditemos que foi Paulo realmente que escreveu. Nós ressaltamos a importância da perseverança em Cristo em meio à perseguição daqueles dias e iniciamos a apresentação de dois. Na primeira parte eu falei de dois e vamos continuar falando dos 5 paralelos e contrastes que mostram o que? As implicações da mudança de vida das pessoas daquilo que estava por vir. Mostrando que quem usa desses textos em Hebreus para aplicar aos dias de hoje, principalmente no que tange ao futurismo escatológico pregado pelo sistema religioso, nós estamos mostrando que isso é um descontexto bíblico. E vamos continuar de onde paramos. Vamos ao terceiro paralelo. Vamos ver mais 3 paralelos nesta mensagem. Mas antes disto, meu irmão, eu queria já te pedir para se inscrever em nosso canal. E se você já está inscrito no nosso canal há muito tempo, toque o sininho, deixe seus comentários, deixe seu like também e compartilhe nas redes sociais que vocês pertencem. Preparados para a cereja do bolo? Então, abençoados, vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. O que são essas comparações que nós estamos fazendo, né? Ou paralelo? Então a ideia é mostrar de forma clara aquilo que foi escrito para aquele povo daqueles dias. Isso porque o sistema insiste em dizer que tudo que lá está escrito em relação à segunda vinda de Cristo ainda vai se cumprir. Mas se for assim, essa carta escrita naqueles dias não faz nenhum sentido, e muito mais hoje. Porque não há mais um sacerdócio de pé. Não há como você comparar Cristo que é superior ao pacto de Moisés, como mostramos, que Cristo é superior ao sumo sacerdote. Por quê? Porque o templo deixou de existir. Quando o templo deixou de existir, com o fim do sacerdócio levítico, toda essa legislação em relação à questão da comunhão com Deus, tudo isso ficou para trás. Então é muito importante vocês saberem disso. Vamos, a partir de agora, a terceira comparação. E ela começa lá em Hebreus capítulo 4. E ela se estende até o capítulo 7. Mas vamos ver 2 versículos aqui em questão, que é Hebreus 4, versículo 14 e Hebreus 7, 28. Diz os textos, primeiro: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Agora 7:28. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana. Atenção, é uma comparação com o sacerdócio antigo. Vocês vão entender por que o sistema usa as passagens de Hebreus em cima de um anacronismo para colocar medo na vida das pessoas. Eu vou falar sobre isso, tá? A lei nomeava os sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou com juramentos, depois da lei, tá vendo ali? Nomeou com juramento seu filho, que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. Esses textos, eles estão falando que o ofício mediador de Jesus é superior à classe sacerdotal. E quem estava lendo? Por isso que é bom a gente definir os destinatários, no caso aí desta carta, que era ao povo judeu que tinha se convertido a Cristo. Olha, abençoado, nenhum judeu, até hoje, ao passar por um texto deste que nós estamos vendo aí, ele é indiferente. Por isso que respeitamos e entendemos o sentimento que tinham aquelas pessoas. E seria um desrespeito muito grande se essas informações, atenção, não se cumprissem naqueles dias. Por que você está falando isso, André?
porque os destinatários desta carta entendiam muito bem da lei de Moisés. Hoje, se fôssemos nós, né, nós não temos o entendimento daquele povo daqueles dias no que tange a lei de Moisés. Ninguém hoje no mundo tem esse entendimento que tinha aquele povo que passou por aquilo ali. Nem hoje os judeus que vivem em Israel, nem os israelitas, eles têm essa noção que tinha esse povo ao ler esse texto. Por isso que nós devemos respeitar isto. Esse grande e perfeito sacerdote que passou pelos céus é a fonte definitiva pela graça. E vamos então aplicar mais um texto, que agora é lá no capítulo 4, versículo 15 e 16, que é a continuação ali do verso 14. Diz lá: nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Vejam como é rico esse entendimento, porque a mensagem ela é repleta de esperança de dias melhores para aqueles dias, porque o povo vivia sob uma lei pesada, a lei de Moisés. Mas mesmo assim, parece que esses leitores não reconhecem, estavam em fase de aprendizado, olha, por incrível que pareça, por tudo que passaram, aquele povo passou, por todo o contexto da vida de Jesus, já era para esse povo que era recém-convertido ao cristianismo, já está muito bem sedimentado em relação a Cristo e Cristo em relação a Cristo versus a lei mosaica. Aqui no capítulo 5, no verso 12, eu vou voltar para vocês, tá? Paulo chamava a atenção disto, para que nós tenhamos esse entendimento. Tá aí, Hebreus capítulo 5, versículo 12, diz o texto: a esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Essas práticas da lei, para se obter a justificação, também entrava na mente deles ainda, porque a entrada no reino requer que você elimine da sua vida os rituais naqueles dias que esse povo fazia, que eram os remanescentes de Israel. Por isso que Paulo chama a atenção dele. Por quê? Porque eles corriam risco de repetir e compartilhar o destino da geração má que pereceu no deserto por sua desobediência. Aí vocês sabem a história. Saíram tantas pessoas lá do Egito, passaram pelo deserto e pereceram. Então Paulo chama a atenção isso aí. Vamos ler Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6, o que ele fala sobre em relação a essa comparação com o povo no deserto. Diz ali o texto: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. É uma clara alusão ao povo que pereceu. Era essa a preocupação do autor de Hebreus para escrever essa carta, motivado por isso, porque o fim estava próximo. Essa passagem, vocês sabem, ela foi descontextualizada ao longo dos séculos. Esse entendimento certo, agora que nós estamos fazendo, aplicado a ela, nos ajuda a entender isto de forma clara. Esse texto aí está se referindo a um paralelo que o autor quer trazer à memória dos agora convertidos judeus, para não fazer igual fez o povo que atravessou o deserto. Que o fim deles, vocês sabem o que houve, né? Pereceram no deserto, só entrando na terra prometida. Atenção, na terra prometida, tá? Josué e Caleb. O restante morreram todos. Por isso que esse texto, ele é uma espinha na garganta do sistema religioso. Por isso que o verso seguinte que vamos ler agora, em Hebreus capítulo 6, versículo 7 e 8, torna isso muito mais claro. Vamos ver? Porque a terra que bebe da chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles que cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas aquele que produz espinhos e cardos é reprovado. Cardos é uma planta espinhenta, tá, abençoado? Está perto de ser amaldiçoado, e seu fim é ser queimado. Agora preste bastante atenção. Embora não seja uma referência explícita à destruição de Jerusalém e Israel, como outros avisos que vemos no Novo Testamento, é bastante sugestivo ao olharmos e analisarmos esse texto aí, considerarmos que é muito possivelmente dirigido aos judeus em Jerusalém.
Por quê? Porque fala de uma terra reprovada, fala de algo amaldiçoado e destinado a ser queimado. E isso aí é uma clara referência do que aconteceria mais tarde. A terra prometida. Assim como Malaquias profetizou sobre Israel, lá em Malaquias capítulo 4, se vocês forem lá ler, você vai ver. Depois João Batista, já falamos o assunto sobre João Batista, né? Mateus capítulo 3, versículo 10 a 12. E finalmente Jesus falou sobre isso, né? Em Lucas capítulo 12, versículo 49. Vamos ler Lucas 12, 49? Essa passagem é tremenda de Jesus, né? Diz o texto: eu vim para incendiar a terra e gostaria que já estivesse em chamas. Vocês estão entendendo a questão de você respeitar o contexto do texto? Você entender, culturalmente falando, o que a Bíblia queria dizer naqueles dias? E não nestes. Porque nestes dias, tudo isso perde o valor. Porque vamos entender terra como o cosmos. Como as pessoas creem aí que ainda haverá, a terra será queimada, a terra será destruída, haverá um macro apocalipse. Se você ler os versículos seguintes aí, você vai ver Jesus até falando que ele estava ansioso para isso. E hoje você vê pessoas subindo em tribunas aí dessas chamadas igrejas, entre aspas, e trazendo isso à tona para a vida das pessoas. O texto, ele é bem claro. Mais uma vez, lembro a vocês que a referência à terra aqui era a referência a Jerusalém e a Israel. E isto era tudo o que os leitores da carta precisavam saber. Por quê? Porque era para aqueles dias e não para este. O impacto que Hebreus causou para as pessoas daqueles dias, vocês não têm noção. Por isso que nós não podemos tirar isso desse princípio. Mas há uma situação crítica. Para quem? Para nós nos dias de hoje? Claro que não. Senão a seus leitores daqueles dias. Por isso que os exorta a continuar até o fim. Hebreus capítulo 6, versículo 11. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança. Entender isto desta maneira nos coloca de uma forma confortável, né? Porque você sabe que a quem está sendo direcionado isto. André, nós podemos tirar a aplicação daí? Claro que podemos, meus irmãos. Mas não no que tange a questão da escatologia. E sim é algo para as nossas vidas hoje, né? Por exemplo, hoje a nossa esperança é o quê? É mudar o mundo através dessa palavra. Não é ver o fim do mundo. E para isso nós temos que nos pôr como o quê? Como fatores de mudança. Nós somos os fatores de mudança desse mundo. Então, para que precisavam ficar firmes? Para que entrasse lá na promessa do descanso definitivo. Como eu falei na primeira mensagem, o descanso hoje é real. Hoje nós sabemos que temos um descanso. O que nós temos que fazer? Descansar. Como nós descansamos? Primeiro, nós não precisamos obrar para ser salvo. Não há salvação que conecte a obras. Isso é uma coisa não tem nada a ver com a outra. As obras até ajudam, aí obras não da lei, tá? Obras de caridade, isso ajuda você a ter uma vida mais contigo mesmo, em paz, em relação a você mesmo, em relação ao mundo que te cerca, a sociedade. Isso é bom, é saudável, devemos buscar isso. Então essa aplicação pode ser feita. E no versículo 12 diz o seguinte: assim não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que por causa da sua fé e perseverança herdarão as promessas. A mensagem, é clara, era para os judeus convertidos ao cristianismo. Nem mesmo, irmãos, para os gentios que viveram naquela época. Se fossem ler essa carta, porque fatalmente as cartas corriam e liam, não faria nenhum sentido. A quarta comparação é desenvolvida em Hebreus capítulo 8, versículo 10, e se concentra em como Jesus é superior à liturgia da antiga aliança. E vocês sabem o que é a liturgia da antiga aliança? Vocês sabem o que é isso? Para nós hoje, isso se tornou uma frase que nos remete às práticas do Antigo Testamento. Mas eu vou fazer essa ideia, fazer você se sentir na pele daqueles que leram aquela carta lá, naqueles dias de Hebreus. A liturgia da antiga aliança tinha uma grande importância para os judeus, porque era a forma como eles se aproximavam de Deus e se relacionavam com Ele. Hoje nós estamos em um estado, comparado com hoje, em um estado de ressignificação. Antes tínhamos uma postura perante Deus segundo aquele conhecimento que nós tínhamos. Hoje, no avançar, no clarear do conhecimento em nossas vidas, vamos tomando outras posturas, outras posições espirituais. Antigamente não. Só havia aquela cartilha judaica, né, que é a Torá, que era a grande importância para ele, porque era assim que eles se aproximavam e se relacionavam com Deus.
Entre os principais ritos dessa liturgia da Antiga Aliança estavam o sacrifício de animais no templo lá de Jerusalém, a celebração das festas religiosas, como a Páscoa, o dia da expiação dos pecados, a leitura pública da Torá nas sinagogas, a oração, o jejum. Essa liturgia antiga, da Antiga Aliança, era vista pelos judeus como o único meio de purificação e perdão dos pecados, e também como uma forma de expressar a gratidão e a adoração a Deus. Para eles, o que? Seguirem as prescrições litúrgicas. Era uma forma de demonstrar obediência a Deus e de manter a comunhão com Ele. Agora, observa o peso que isso significa naqueles dias. Vocês estão entendendo por que aquelas pessoas precisavam ser envolvidas naqueles dias em relação à parúzia de Jesus? Porque realmente Jesus viria naqueles dias e seria como um juízo. E se eles não tivessem atento, eles iriam morrer. O que lemos nos capítulos 8, de 8 a 10, no capítulo 10 de Hebreus, é essa superioridade de Jesus sobre essa liturgia, oficializando-o perfeitamente e definitivamente. Embora, meus irmãos, como na comparação anterior, haja muitos tópicos a desenvolver, destacando a natureza espiritual e a perfeita da nova aliança sobre a material e imperfeita da antiga, em relação à escatologia e à segunda vinda, temos alguns avisos que reafirmam a expectativa da segunda vinda de Jesus. Quando? Nos dias de hoje? Claro que não. Naquela geração. Apelando o quê? Para as firmes promessas que Cristo fez. O autor exorta a apegar-se ao que creram, mantendo-se que firmes para não cair no juízo. Agora, tudo o que eu disse, irmãos, vai se materializar na sua frente. Eu recebo que você vai começar a pegar o feeling dessa mensagem. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 20 ao 31, e você vai entender tudo isto que eu falei anteriormente. Diz o texto: não deixando de reunir-se, como é costume de alguns, por causa de quê? Por causa do juízo que viria. Mas exortando-se uns aos outros. E tanto mais quanto você vê esse dia aproximando, olha aí, que dia estava se aproximando? O dia do juízo. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, e aí em relação ao pecado, era negar a Cristo e voltar aos rudimentos. Inclusive fala sobre isso aí em Hebreus. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Não resta, por quê? A pessoa que conheceu a verdade vai voltar a praticar lá os rituais? Não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e fogo ardente, que há de devorar os adversários. Por que ele estava falando isso? Por causa daquilo que estaria pronto para acontecer ali na esquina, à mão, como diz, próximo, de repente. Quanto maior castigo você acha que merecerá aquele que pisou no Filho de Deus e considerou o sangue da aliança em que ele foi santificado como impuro e ofendeu o Espírito da graça? Bem, nós conhecemos aquele que disse: a vingança é minha, eu pagarei, diz o Senhor. E mais uma vez o Senhor julgará seu povo. É uma coisa horrível cair nas mãos do Deus vivo. Olha, esse contexto aí é um contexto muito rico. Em algum momento, vocês observem aí nesse texto que está diante de nós, dá para a gente se encaixar aí, mas muitos descontextualizam esse verso e só entendem o quê? Já viu? Desse verso todo aí, se bota um pessoal do sistema religioso para ler, você vai falar assim: é porque está falando que nós não devemos deixar de congregar, né, irmão? Nós não devemos deixar de ir à igreja. Pô, mas para tua igreja hoje, com esse espírito que está, é melhor não ir. O contexto, ele é bem mais profundo do que uma reunião de domingo à noite, ainda mais nesses lugares aí. Da mesma forma que o juízo foi advertido na terceira comparação, vocês lembram? Aqui os leitores são pessoalmente exortados em questões práticas a permanecerem o quê? Firmes na fé, como não parar de congregar, pois eles mesmos veem como o tempo da consumação está próximo, eles viam isso. O tempo estava próximo. Essa era a principal motivação dos escritos do Novo Testamento. Vamos ver o versículo 25 aí. Versículo 25. Não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. O dia está próximo.
E essa expressão grega para próxima que vocês estão vendo, ela vem de engídizo. E conforme discutido em várias passagens no capítulo 7 deste livro, essa palavra próximo, quando o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, que é conhecido como a Septuaginta, indicava um período inferior a 40 anos. Dentro do prazo de 40 anos, podemos questionar a longevidade ou a brevidade dessas coisas. Em 40 anos, podemos questionar isso. Mas dentro da Bíblia, essa palavra nunca, de Gênesis a Apocalipse, essa palavra próximo desse texto e de outros textos, nunca foi usada por um período prolongado, como faz hoje o cristianismo tradicional, que estão aí há 2000 anos batendo cabeça, tentando se encaixar em Hebreus, por exemplo. Tentando se encaixar em Mateus capítulo 24, versículo 34, tempo de uma geração. Tentando subentender e subverter Mateus capítulo 24, versículo 2, que fala que o templo viria abaixo na vinda dele. Uma outra passagem sugestiva sobre o momento da vinda de Cristo em glória está nos versos 26 e 27 que eu vou colocar para vocês aí, onde os leitores são informados de que, se depois de receber a mensagem do Evangelho, veja o que aconteceria. Vamos lá. Se continuamos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso, que consumirá os inimigos. E se persistirem no pecado, ou seja, se voltarem ao judaísmo, se voltarem a comer daquele reggae, como diz o abençoado Geraldo, veja o que aconteceria. Agora, Hebreus capítulo 10, verso 38, que diz o texto: meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Olha o que diz o texto. Vejam quantas passagens que já foi aplicada contra nós. Não é verdade? Não é verdade? Essa palavra, por exemplo, aí, quantas vezes a gente já não ouviu isso no sistema religioso? Qual de vocês aí que já ouviram esses versos aí em tom de ameaças? Eu já ouvi um monte. Veja o que Deus está deixando claro para aqueles que queriam voltar ou que voltassem ao judaísmo, depois de terem recebido a luz. O que aconteceria com eles? Eles seriam descartados. Como também, se permanecessem firmes, seriam recompensados. Vamos ver Hebreus capítulo 6, versículo 10? A recompensa àqueles que permaneceram firmes. Está aí, ó. Pois Deus não é injusto. Não se esquecerá de como trabalharam arduamente para ele e lhes demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Vocês estão vendo o envolvimento desses textos com aquelas pessoas? Como eu e você hoje se encaixaria nessa mensagem? Nós teríamos que ser o quê? Gentios. Portanto, essa carta não seria endereçada para nós. E depois, se fosse comparar o Israel de hoje com o Israel daqueles dias, não há comparação. Porque o templo está derrubado e o sacerdócio levítico teve seu fim. E hoje eles podem até construir um novo templo lá em Jerusalém, até com mais pompas, mas não terão a glória que teve o templo. A começar pelo sacerdócio levítico, meu irmão. Agora, sinceramente, aqueles irmãos que vêm ao nosso canal e muitos, por não entenderem o que nós estamos expondo, nos julgam, comentam dizendo que isso é uma falácia, que isso é uma heresia. É porque, na realidade, esses irmãos nossos não têm cultura bíblica para refutar um ensino destes. Vamos voltar ao texto aqui. Então, no julgamento que aconteceria naqueles dias, quando as tropas romanas invadissem Jerusalém, e o julgamento seria o quê? Pelo fogo. Reservado o quê? Para seus oponentes, ou seja, os perseguidores judeus da igreja. Antigamente eu achava que era Roma, sabia? Os perseguidores da igreja do primeiro século foram judeus. Agora veja a distinção do escritor de Hebreus declara. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 31. Que coisa terrível é cair nas mãos de Deus vivo. E nós já ouvimos isso de todas as maneiras no sistema religioso, não é verdade? E aqui neste verso podemos dizer que é uma antecipação dos horrores que logo viriam sobre os judeus que rejeitaram o Senhor. E esses capítulos que estamos analisando, do capítulo 8 até o capítulo 10, expande o que? A esperança da proximidade da antiga aliança para dar pleno andamento à nova, da qual viria o descanso. Vamos ler 2 versículos agora. Primeiramente, Hebreus capítulo 8, versículo 13, e depois no capítulo 10, versículo 37. Diz o texto: dizendo, nova aliança, ele envelheceu a primeira.
E o que considera velho e envelhece está prestes o quê? A desaparecer. Aí depois, versículo 37 de capítulo 10. Por um pouco, e aquele que há de vir, virá, e não tardará. Esclarecendo o quê? A brevidade da parousia de Cristo. E não para uma brevidade longa de 2000 anos, como prega o sistema. E tudo isso com o endosso do que estava acontecendo naqueles dias. O que estava acontecendo naqueles dias? Grandes perseguições por parte dos judeus, que privavam aqueles que se convertiam ao cristianismo, colocavam presos, tomavam seus bens, suas posses. Por isso que a mensagem era clara em Hebreus: não acumulem bens na terra. O depósito das esperanças não estavam nestas coisas terrenas, e sim nas promessas celestiais, na herança do céu. Como diz Hebreus capítulo 10, versículo 34. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Vamos agora à quinta e última. Essa quinta exposição que eu vou passar para vocês é uma exposição que se dá dos capítulos 11 ao capítulo 13, até no versículo 19 ali. E é bastante especial, porque aqui o autor não faz mais contraste entre Jesus ou algum componente da antiga aliança, como o sacerdócio, como a própria Torá, como Moisés, né? Mas ele toma o quê? A fé como exemplo de notáveis figuras do Antigo Testamento. É aí que nós encontramos a relação dos heróis da fé, né? Isso tudo o quê? Para encorajar os seus leitores. Para quê? A correr com prudência a carreira que estava proposta, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 1. Correr com paciência a carreira que nos está proposta. E também traz advertências para não pecar ou retroceder. Você veja a preocupação que esse autor de Hebreus faz, porque eles entendiam quanto a lei batia forte na mente deles. Vamos ao texto. Não vamos ler não, só para vocês analisarem aí, que dentro desse texto, né, as figuras judaicas, personagens totalmente judaicos também, como fala ali de Esaú, como filho mais velho, por uma simples refeição ali, Esaú trocou a sua primogenitura. Por isso que nós não temos como retirar partes ou emendas deste livro para aplicar a uma futurização. O texto fala também em alcançar a bênção de participar da Jerusalém Celestial com os anjos, onde estão os espíritos dos justos aperfeiçoados e o próprio Jesus em sua glória. Ou, em outras palavras, o autor espera que o povo da nova aliança seja digno de seus predecessores, que mostraram grandes exemplos de fé, embora tenham sido protegidos por promessas menores que as deles. Está falando em relação ao povo que viveu antes, Abraão, Jacó, Isaac, toda aquela galeria da fé ali, que é uma galera bem tremenda. Exorta-se a permanecer firme, como diz em Hebreus 12, 29, nosso Deus é fogo consumidor. Cuidado, cuidado! O julgamento era uma realidade muito clara e muito próxima dos destinatários desta carta. E sem valor nenhum hoje, irmãos, para uma aplicação escatológica para o futuro. Vamos observar em Hebreus capítulo 2, versículo 22, a aproximação da Jerusalém Celestial. Ela é expressa como uma realidade presente. Vamos ler. Vocês, porém, chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião. Então, os contextos são muito completos e complexos para se retirar partes destes textos e aplicá-los aos dias de hoje. Mas é isso que tem feito o cristianismo em seus devaneios anacrônicos com os textos bíblicos. Hoje somos nós que habitamos a Jerusalém Celestial. Antes o povo fazia força para entrar no descanso por causa das obras. Então essa comparação que esse autor fez para que os destinatários da carta de Hebreus era para que eles não se afastassem de Deus, que agora aponta para Jesus, para não se afastarem de Jesus, para finalmente entrarem no descanso. Antes os olhos fitos eram em Moisés e hoje os olhos fitos, no caso lá, né, era Jesus. Vamos ver onde está dizendo Hebreus capítulo 4, versículo 11, diz o texto. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Aí eu já falei para vocês qual é o exemplo citado ali em relação ao povo que pereceu no deserto, tá bom? E vemos aqui Paulo insistindo com seus leitores
que eles devem perseverar para que possam entrar no descanso de Deus, usando como tipo dessa promessa a chegada do povo de Israel na terra prometida, e advertindo-os a não jogar fora esta bênção final, como seus antepassados fizeram ao desobedecer. Agora sim, irmãos, como Jesus também fez, o que Jesus fez, André? Ele prenunciou, né? Ele anunciou, ele mostrou que as realidades celestiais, quando Jesus dá exemplo nas coisas celestiais, ele diz que as coisas que são terrenas, elas são de menos valores do que as coisas espirituais. E está registrado isso aí principalmente no livro de João. No livro de João vocês vão encontrar muito isso aí. Quando Jesus adverte que a adoração, por exemplo, não seria ligado a um monte ou a uma construção, como ele fala lá no capítulo 4. Quando Jesus fala que a cura do pecado não seria mais representada pela cura física, como lá em João capítulo 5, porque antes tinha um pensamento que as pessoas que estavam doentes eram pessoas que haviam pecado, ou então a geração posterior daquela pessoa. Era como se fosse uma maldição. Então Jesus vem apontando que isso não, derrubando tudo isso, né? Jesus fala que o alimento espiritual é mais importante que as coisas tangíveis, não é verdade? Quando o povo seguia Jesus, Jesus fez o milagre. Quando o povo foi atrás de Jesus, não foi pelo que Jesus representava, e sim pelo alimento que eles receberam ali, entendeu? Como lá no capítulo 6 de João, estou falando dessa passagem, ele fala que a bebida espiritual sobre o que é terrenal é muito maior, né? Como ele diz lá no capítulo 7. Ou seja, Jesus apontava para o seu reino, que é espiritual. E o autor desta epístola aos Hebreus constantemente aponta para as verdades espirituais da obra de Cristo, usando tipos da antiga aliança. Quando ele fala de Moisés e a entrega da lei, os sacerdotes, quando ele fala do rito expiatório levítico, né, que apontava ali para perdão dos pecados. Estando todas essas ações concluídas, uma vez que o novo pacto e a expiação do pecado de forma perfeita já foi feita por Jesus em sua primeira vinda, por isso que falamos que quando Jesus já veio, ele veio estabelecendo o seu reino, que é superior ao de Moisés. E compreender esse período, atenção no que foi escrita essa carta, é elementar para nós. O tempo, irmãos, que eles estavam passando era um tempo de transição, em que o reino celestial estava se tornando mais evidente do que o reino da Torá. O reino de Moisés, o reino da lei, enfim, o que vocês quiserem falar a respeito da era presente. Então estava vindo a era do porvir. Hebreus está marcando ali para aqueles irmãos que tinham se convertido a Jesus, para falar que aquilo que eles tinham feito era considerado maior do que a lei. Mas o tipo da entrada na terra prometida, né, na terra, embora presente também a uma realidade espiritual, isso é para eles ainda no futuro, né? Eles não tinham ainda entrado de fato no reino. Aqui, meus irmãos, nessa fase onde essa carta foi escrita, que foi antes do ano 70, tá? Aqui o reino de Deus ainda não estava plenamente estabelecido ainda no mundo. Por isso que aqui nós encontramos vários rudimentos. E nós não podemos trazer os rudimentos, por exemplo, que existia, que Paulo aborda nesse texto, para os dias de hoje, porque hoje já está estabelecido o reino espiritual de Jesus. É por isso que Paulo, por exemplo, introduz este esclarecimento aqui, olha. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, diz o texto: E como está ordenado aos homens morrerem uma vez, e depois disso o juízo, assim também Cristo se ofereceu uma vez para tirar os pecados de muitos. E ele aparecerá uma segunda vez, sem relação com o pecado, para salvar aqueles que o esperam. O pecado, irmãos, nessa fase, já não era levado em consideração para a segunda vinda de Jesus. Essa passagem, inclusive, queridos, ela é usada muito fora do contexto, né? Mais uma vez, o que eles fazem? Eles pegam isso aí e fazem um recorte em cima de passagem. Aqui os futuristas afirmam que o juízo acontecerá depois da morte, ainda acontecerá depois da morte. Eles pregam que o juízo final ainda acontecerá. Porém, isso foi estabelecido para aqueles dias. Assim como depois da morte há julgamento naqueles dias, depois do sacrifício de Cristo, depois de provar a morte, como diz no capítulo 2, vamos ler capítulo 2, versículo 9 de Hebreus, diz o texto: Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, né? Por quê? Porque em sua vida Jesus foi menor. E que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus. Jesus experimentou a morte por todos. Essa morte aí é a segunda morte, meus irmãos. E ele matou a morte justamente em sua morte.
Por isso que lá no versículo que eu li, no versículo anterior, diz que na segunda vez que ele iria aparecer, não tinha relação à questão do pecado, para salvar aqueles que estavam nele. Depois disto, ele viria cumprir as promessas anunciadas como pendentes nesta carta. E o que significa isto, André? Significa que quando ele aparecer uma segunda vez, para aqueles que esperam por ele naqueles dias, não será para lidar com o pecado mais uma vez. Por quê? Porque o pecado foi decisivamente apagado em sua primeira aparição, quando ele ressuscitou. Todas as bênçãos que ele conquistou para o seu povo, na sua primeira aparição, serão deles para desfrutar em perpétua ou eterna plenitude em sua segunda vinda. E a ideia de Hebreus ao escrever isso aí era para que eles não se desfalecessem. Não eram para eles ficar fracos, mas para o quê? Perseverarem na paciência e na fé. Essa era a mensagem que Paulo tinha em mente quando escreve essa carta. E isso, meus irmãos, não pode ser trazido para os dias de hoje, porque não faria sentido. Agora, para aqueles judeus, que nós estamos tratando de judeus convertidos a Jesus, fazia todo sentido. A atitude de expectativa gerada por todas as cartas dos discípulos era para que o povo mantivesse o quê? A pegada ali da fé, firme na promessa. Eles aguardavam com esperança e confiança o cumprimento da promessa de sua vinda. Supor que eles esperavam um momento que não ocorreu naqueles dias é imputar a eles e seus professores ou seus discípulos uma quantidade incompatível de ignorância e erro com relação às suas crenças sobre qualquer outro assunto. Principalmente, imagina se essa carta é para os dias de hoje, como é que hoje nós faríamos essa aplicação em comparação da lei de Moisés se nós não passamos por isto? Como é que eu falaria do sacerdócio levítico, que era o único que retirava os pecados no dia da expiação, para hoje nós aqui gentios em 2023? Não tem nenhum sentido. Uma carta que não tem nenhum sentido. E não só ela não, é todo o compêndio do Novo Testamento. Eles estavam certos em aguardar a vinda para aqueles dias. Nós não, porque nós estaríamos totalmente contrários aos escritos bíblicos. A futura promessa de descanso, assim como outras comparações sobre aspectos da aliança, da lei, corresponde o quê? A um lugar celestial, como indica Hebreus capítulo 10, versículo 34. Vamos ler. Sofreram com os que foram presos. Olha aí a situação que o povo estava atravessando. E aceitaram com alegria. Eles eram presos, mas eles aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Ué, eles ficaram felizes? Sim, porque eles sabiam que lhes esperavam coisas melhores e duradouras no céu. Como eu posso tirar isto, meus irmãos, daqueles dias? Aqueles irmãos estavam vivendo essa expectativa real, queridos. Tudo estava acontecendo como Jesus predisse. Veja agora em Hebreus capítulo 13, versículo 14. Pois não temos neste mundo uma cidade permanente. Aguardamos a cidade do porvir. Assim se encontravam aqueles irmãos. Assim esta carta encoraja seus leitores a olharem constantemente para o céu, principalmente para as coisas já realizadas. Eles não ficavam olhando para o céu para ver Jesus vindo nas nuvens. Isso aqui era um assunto que eles dominavam bem, porque eles estavam tratando de quê? Dos judeus convertidos ao cristianismo, meus irmãos. E cristianismo não era uma comunidade gentílica. Pelo teor e o conteúdo dessa carta, não era. E eles entendiam do que era vir na nuvem. Eles sabiam que a expressão vir nas nuvens é uma figura de linguagem, diferentemente do que ensina hoje o futurismo dentro do cristianismo acerca das questões escatológicas. Fica um monte de gente dizendo aí, ele não veio nas nuvens. Isso em 70 depois de Cristo ninguém viu ele na nuvem. Onde está na Bíblia dizendo que todo mundo viu ele? Por quê? Porque é uma ignorância. O que leva essas doutrinas antibíblicas, anti-escatologia bíblica, leva as pessoas a viverem uma mentira e achar que estão falando, estão dizendo, estão pregando a verdade. Mas aqui, irmãos, o encorajamento era esperar que as coisas celestiais venham como um incentivo para suportar aquela perseguição. E isto foi avisado por Jesus, dizendo que haveria perseguições. E o autor de Hebreus está confirmando isto. E quando isso ocorresse, o que era para eles fazerem? Quando houvesse a perseguição, o que era para eles fazerem? Rasgar a carta dos Hebreus?
como muitos cristãos hoje fazem. Viu? Tem crente, né, abençoado, que não recebeu ali uma benção, deu certinho os dízimos lá os 12 meses do ano e não aconteceu, jejuou. A jovem que orou pro namorado voltar, a esposa que orou pro marido voltar, aí não recebeu a benção, o que fazem? Rasgam a Bíblia, né? Acabou a esperança. Por quê? Uma esperança baseada em um ato falho de uma doutrina descontextualizada da Bíblia. Eles não fizeram isso. Muito pelo contrário, aqui a ordem era outra. Quando suas posses fossem tiradas, eles perceberam que tinham posses melhores e mais permanentes. Aonde? No céu. De que vale perder um terreno se eu tenho um terreno no céu? Essa era a expectativa deles. Porque antigamente, lá entre eles, que estava acontecendo, quando um membro da comunidade judaica se converte ou se convertia ao cristianismo, começa naquele momento um conflito com sua família. Começa um conflito em sua casa, com os amigos. Acabou tudo para eles. O hebreu ou o judeu que se tornava cristão enfrentava alienação, especialmente quando recebe o sacramento do batismo. Quando eles se batizavam ali, aquele batismo de João Batista naquela vez, e isso lembrando que durou até o ano 70, tá bom, queridos? Quando eles se batizavam, porque era necessário o batismo de confirmação, aí que eles eram expulsos mesmo. Porque isso era uma prova muito grande, né, para eles. Porque o batismo era renúncia à lei. Esse era o batismo de João Batista, de arrependimento. Por isso que a tentação de renunciar a Cristo e retornar ao aprisco do judaísmo daquela época era real. Pois estar novamente cercado de parentes e amigos significa o fim da perseguição e das dificuldades. Então eles sofriam essas tentações de voltar ao judaísmo. Essa era a sensação que eles sentiam naqueles dias. Agora traz para os dias de hoje. Não tem sentido nenhum, meu irmão. Aí você fala assim, André, isso significa o quê? Que podemos jogar Hebreus no lixo? Porque não serve para nós? Não, abençoado, claro que não. Nós não podemos fazer isso. E eu em nenhum momento falei isso. Eu não estou descartando esse livro. Muito pelo contrário, eu estou glorificando. Eu estou contextualizando sobre o que estava por vir naqueles dias, a segunda vinda de Jesus. Eu digo que trazer esta ideia de uma vinda de Jesus para hoje é que devemos descartar. Agora, nós podemos conjecturar coisas importantes sobre o livro de Hebreus. Essa epístola é uma carta, se vocês forem ler, de quê? De encorajamento, de admoestação. E continua sendo para todos nós nos dias de hoje, meus irmãos. Porque hoje a nossa renúncia é ao sistema religioso. Depois disso nós sofremos perseguições. Claro, irmãos, que não se comparam àqueles dias. Mas nós sofremos hoje. Sim ou não? Nós temos hoje muita gente aí que é abandonado pela família. Tem irmãos lá que falam, irmão, está passando um processo. Que a esposa não entendeu e se afastou do marido. Filhos deixando de falar com seus pais. Que é isso? Não é perseguição? Claro que é. E o que temos que fazer hoje? Voltar ao sistema religioso, porque lá nós estamos todos juntos novamente. Tínhamos nossos amigos, familiares. Eles estão todos lá, felizes. Estão felizes, mas o pescoço está torto, de tanto olhar para o céu, esperando Jesus voltar. Estão felizes, estão lá. Mas não devemos fazer isso. Não devemos satisfazer aos desejos humanos. Porque os prazeres celestiais que essa palavra nos traz é muito maior do que qualquer outra coisa. Irmãos, que ninguém hoje em graça volte atrás e renuncie a Cristo. Irmãos, afastar-se deste entendimento, preste atenção no que eu vou falar, vai te levar de volta à condenação e destruição. Porque a condenação e destruição vem dessas doutrinas do cristianismo tradicional. Imagina você não tendo paz com Deus. Porque a tua carne vai continuar aprontando com você, como apronta. Aí numa dessas quedas provenientes desses erros, bate o desespero. É ou não é? Tem gente que até sente que Deus não perdoa mais, já viram? Quantos que já sentiram isso aí? Depois de tanto pedir perdão a Deus pelos mesmos erros, né? Eu, por exemplo, achava que Deus não me perdoava mais. E o pior, Deus dá vida com você, o diabo que tem forças iguais a Deus te empurrando para o inferno, os demônios atormentando sua ideia, você gastou mais do que você recebe, está todo endividado, não tem nem dinheiro para pagar o dízimo, vai escutar aquela mensagem de Malaquias do devorador. Aí a pessoa não vai aguentar, meu irmão. Vai procurar a morte, que é melhor que a vida. Isso é o quê?
Salvação? Claro que não. Isso é condenação. Isso é destruição. Diga não aos prazeres carnais que sua volta à antiga igreja vai te proporcionar. Não vai te dar prazer? Se sentar de novo do lado da sua esposa, seu marido? Claro que vai. Mas prefira os prazeres celestiais. Porque isto que falamos e ensinamos, irmãos, nos dá prazeres que um homem comum não tem acesso, meu irmão. Isso é o quê? Prenúncio do que te espera depois da transformação. Anúncio do que acontecerá na sua vida depois da morte. É este o prazer que você sente hoje ao ouvir uma palavra limpa, ao ouvir uma palavra clara, ao ouvir uma palavra honesta sobre a tua vida do porvir. E não há prazer neste mundo mais prazeroso do que o espiritual. Meu irmão, eu sei que é difícil o que você passa hoje, mas os verdadeiros moradores do reino de Deus pode cair, irmão, mas não permaneceremos caídos, porque temos a palavra a nosso favor, temos o Espírito a nosso favor, e Deus nos levantará e permaneceremos fiéis até o fim. E que não é o fim, meu irmão, é o começo. Vocês estão entendendo como funciona uma conjectura da palavra para os dias de hoje? É assim que se faz. Quem disse que Hebreus não serve para nós? Claro que serve. Mas vamos voltar aqui e contextualizar com aqueles dias. Porque a ideia aqui é mostrar isso. Mostrar o descontexto em relação à vinda de Jesus para os dias de hoje. Achar que os escritos de Hebreus está escrito para você hoje. Agora, numa abordagem concreta, a esperança futura daqueles dias é anunciado em Hebreus capítulo 13, versículo 14. Vamos ler. Diz, pois não temos neste mundo uma cidade permanente. Aguardamos a cidade do porvir. Eles aguardavam. Para eles era esperança. Para nós não. Ainda que estamos aguardando, já não é mais esperança. É realidade. E essa cidade do porvir é qual é? Jerusalém Celestial, como descrito aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 22, vamos ler. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião. E essa cidade tem fundamento, tá? Hebreus 12, 10, vamos ler? Olha que tremendo Hebreus 12, 10. Diz o texto, pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Aí está falando em relação lá que eles foram criados debaixo do judaísmo. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Lá em Apocalipse também fala dessa cidade, vamos ler um trecho muito lindo e maravilhoso, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2. Vamos ler? Diz o texto, então vi um novo céu e uma nova terra. Nova terra aí abençoada, é Jerusalém Celestial. O primeiro céu e a primeira terra, uma referência clara a Jerusalém da terra, que era a primeira terra. A nova terra é outra. Aí diz o quê? Já não existiam. Por que não existiam? O templo veio abaixo. Ou o templo poderia vir abaixo, né? Poderia não, o templo veio abaixo. Mas pode ser que ali, naquela perspectiva, ainda não tinha vindo. E o mar? Que era a separação. O que é o mar? Separação. Porque antigamente era só uma terra separada por um mar. E essa terra, que Deus considerada, era quem? Era Jerusalém, era Israel. O restante não contava. Então havia um mar separado, já não separa mais. Também não existia mais esse mar. E via a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Aí João descreve em sua visão o que ele viu. No verso 2 deste texto afirma o quê? O que estamos vendo lá em Hebreus. A cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Considerando esse contraste terreno, que a futura promessa celestial, só lembrando mais uma vez, tá, queridos, que isso aqui não se aplica a nós no sentido escatológico. Então, considerando esse contraste terreno, que a futura promessa celestial, ela é equivalente à entrada na terra terrena de Israel. Logo, é natural determinar que ela corresponde à cidade celestial, para a nova Jerusalém do céu, na companhia de anjos e os espíritos dos justos, descritos em Hebreus capítulo 12. Vamos ler essa maravilhosa passagem. Hebreus 12, 22 ao 23. Diz o texto, vocês, porém, chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião. A congregação dos filhos mais velhos,
cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados. Está entendendo, meu irmão? Mas Paulo fala aos que forem fiéis, estes escapariam do juízo de Deus, da condenação. Esses teriam que perseverar na fé de sua conversão. Hebreus 10, 39, vamos ler? Capítulo 10, versículo 39, estamos chegando ao final. Diz: mas nós não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Pode-se concluir aí que sua última esperança estava na ressurreição para a bênção, que seria dada a partir da segunda vinda após sua morte. Naqueles dias era a partir, hoje já não é mais a partir, hoje estamos. Hebreus capítulo 9, versículo 27 ao 28, e diz: e assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez, para tirar os pecados de muitos. Ele voltará não para tratar de nossos pecados. Por que não vai tratar mais dos nossos pecados? Porque foi retirado naqueles dias, ainda mais hoje. Mas para trazer salvação naqueles dias a todos o que aguardam com grande expectativa. Está aí, abençoado, a herança eterna no céu, a vida após a morte. Após o ano 70, meus irmãos, não mais haveria julgamento, porque o problema dessa ordem, que era a lei, foi resolvido. E essa vinda que aconteceria agora naqueles dias, não ia abalar a terra somente. Porque o primeiro pacto foi para a terra, abalou a terra. Agora, o segundo pacto, que entrou no ano 70, foi para o céu, meu irmão. Por isso que a segunda vinda de Cristo abalaria a terra, com a velha aliança saindo de cena, e céus. Por quê? Porque os céus representam a entrada do reino de Deus no mundo. Vamos ver essa passagem maravilhosa? Hebreus capítulo 12, versículo 26? Tá aí. Quando Deus falou, naquela ocasião, Deus fala, tá? Sua voz fez a terra tremer naquela época lá. Lembra quando foi entregue lá? Diz que o monte tremia quando Moisés recebeu a lei. Mas agora ele promete. Quem promete? Deus. Mais uma vez, farei tremer não só a terra, mas também os céus. Mas também os céus. Nós que sabemos. Por que nós sabemos? Isso aconteceu no ano 70. Irmãos, isso aqui era a esperança daqueles que viveram esse período de transição. É por isso que arrancar isto deste contexto desfaz o brilho da palavra. Além de acrescentar para as pessoas que creem hoje no futurismo um fardo pesadíssimo de condenação e destruição. É isso. Destruição, meus irmãos. Não há outra palavra a colocar. Hoje, para nós, a diferença é essa, que não precisamos esperar, não precisamos fazer forças para entrar no repouso. Ainda se fosse naqueles dias, nós estávamos afastados disso, dessa lei, éramos gentios por natureza, a não ser que algum irmão aí seja um israelita nato aí. Então essa é a diferença. Porém, hoje ainda não se manifestou nada. Mas você sabe ou não sabe? Você sabe. Você sabe que isso é real. Essa é a vida que nos aguarda no porvir. Essa é a vida que nos aguarda depois desta vida almática e natural. E totalmente prejudicial às coisas espirituais, porque só se levanta coisas contrárias. A luta, carne e espírito, é ou não é? Essa é a vida do porvir que eu apresento a vocês e que a Bíblia fala dela. E que hoje não é mais esperança. Hoje é realidade. Mas só tem isso quem tem fé. E aí você precisa perseverar na fé. Mas na fé, não é aquela fé natural que você tem ao pegar um ônibus e saber que vai chegar no destino. É trabalhar 30 dias e você tem fé que teu patrão vai te pagar. Não, não é isso não. Isso é uma fé natural. A fé do Espírito é a fé que crê sem ver. Mas está escrito. A fé vem das Escrituras. A fé é aquilo que te segura. É aquilo que te garante. O que te garante? É o canal Graça Pura? É o André? Sai fora.
O que te garante são as escrituras. É onde está escrito, por que está escrito, por quem foi escrito, para quem foi escrito. Saber disto é vida ou morte. Bom, abençoados, então estamos chegando aí ao fim desse estudo tremendo desse livro de Hebreus. É claro que Hebreus traz muito mais assuntos, né, em seus capítulos e versículos do que apenas eu apresentei aqui. Mas agora você está apto a manejar Hebreus da maneira correta, com o pensamento adequado. Porque aqui nós tratamos dos textos mais complexos que falam da vinda de Jesus. E por aqui, o sistema religioso não terá mais como nos refutar quando falamos o que falamos. Mediante a isto tudo, eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Toda consumada. Escatologia toda consumada. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 9 79 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 9 79 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora. Que o juízo chegou à casa de Israel.